94/96. Esse 96 aqui significa o ano, né? Significa que ela foi elaborada e sancionada em 1996. Então, essa lei passou a ser estruturada por etapas e modalidade de ensinos brasileira, estruturou a educação básica por etapas e modalidades de ensino. Quais são as etapas da educação básica? A primeira etapa é o ensino, ou seja, a primeira etapa é a educação infantil, a segunda etapa é o ensino fundamental e a terceira etapa é o ensino médio. Ou seja, o sistema de educação básica é constituído por 3 etapas. Primeira etapa, educação infantil. Segunda etapa, ensino fundamental. E terceira etapa, ensino médio. Aqui está dizendo ensino fundamental obrigatório de 9 anos. Por quê? Alguns anos anteriores, né, bem antes, o ensino fundamental era de 8 anos. Mas, a partir de 2009, o ensino fundamental se tornou obrigatório de 9 anos. Aumentou mais 1 ano. Então, não esqueça, os níveis ou etapas da educação que compõem a educação básica é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Quem organizou essa estrutura? A LDB, Lei Diretriz e Base da Educação Brasileira. A educação básica. Olha só, a Constituição Federal de 1988, no capítulo próprio da educação, criou as condições para a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei número 9.394/96, assumisse esse conceito já no inciso único do artigo 11, ao assinalar a possibilidade de o Estado e os municípios se constituírem como um sistema único de educação básica. Pessoal, vamos entender o que está dizendo aqui. Está dizendo que a Constituição Federal de 1988 deu abertura para a elaboração e sancionamento da LDB, Lei Diretriz e Base da Educação Nacional. E a LDB, ela organizou o conceito já no inciso único, no inciso único do artigo 11 da LDB, a possibilidade de que, de o Estado e os municípios formar um único sistema educacional. Que sistema educacional é esse que é formado pelo município e o Estado? De quem é a responsabilidade hoje de estruturar, organizar e disponibilizar a educação básica? Os municípios e os estados. Quem determinou isso? A própria LDB. Olha só, mas a educação básica é um conceito definido lá no artigo 21 da LDB como nível da educação nacional e que congrega articuladamente as 3 etapas que são sobre esse conceito. Quais são essas etapas? Primeiro, educação infantil. Segundo, educação fundamental, que vai de 1º ao 9º ano. E ensino médio, que vai da 1ª à 3ª série. Então, lá no artigo 21 da LDB, está falando sobre essas 3 etapas que estão nesse conceito de educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio. E aqui nesses slides, nós vamos estar tratando sobre a educação infantil. Educação infantil, primeira etapa da educação básica.
vamos entender um pouco sobre a educação infantil, nível ou etapa esta em que vocês, enquanto professores do magistério, irão atuar. Professores do magistério atuarão na educação e no ensino fundamental. Por isso, é muito importante vocês ficarem atentos e compreender cada etapa dessa, educação infantil e ensino fundamental. Nesses slides, nós vamos falar um pouco sobre o objetivo da educação infantil. Qual que é o objetivo da educação infantil? Esse processo educacional da educação infantil deve abranger quais aspectos das crianças? Olha só, a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como objetivo, preste atenção, tem como objetivo o desenvolvimento integral das crianças, abrangendo seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Pessoal, para que a criança tenha uma educação, uma formação integral, o processo educacional tem que abranger habilidades que envolvem o aspecto físico, psicológico, intelectual e social. Professor, o que é esse aspecto físico? Está relacionado aos movimentos do corpo, aos membros do corpo, às atividades físicas. Tudo isso está relacionado ao aspecto físico. E o psicológico? O psicológico é esse sistema, né? Esse sistema que de controle com relação às emoções, né? Aos sentimentos. O psicológico, quando ele está estruturado, ele consegue que a criança tenha uma afetividade regulamentada, tenha uma ótima afetividade, tenha um ótimo controle emocional, tenha uma ótima convivência com todos, né? Tudo isso está relacionado ao psicológico da criança. Se a criança está com o psicológico abalado, ela vai fazer ao contrário. Emocionalmente, ela vai estar desestruturada, ela vai estar agitada, e assim sucessivamente. Já o aspecto intelectual está relacionado ao cognitivo, à construção do conhecimento. E se a criança não estiver bem psicologicamente, não vai conseguir desenvolver isso aqui, que é o intelectual. E também o social. O que é o social? A interação com o meio social, com as outras pessoas, né? A relação, a convivência com as outras pessoas. Resumindo, o objetivo da educação básica, ou seja, o objetivo da educação infantil, primeira etapa da educação básica, é desenvolver uma educação integral das crianças, envolvendo os aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Olha só, aonde se dá a oferta dessa etapa da educação básica, a educação infantil? Aonde deve ofertar? Deve ofertar em creches e pré-escolas. Os espaços aonde devem ofertar a educação infantil é em creche e pré-escola. Pessoal, aqui dá para vocês perceber que a educação infantil também tem duas etapas. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, mas ela está dividida em duas etapas. Quais são elas? Creches e pré-escola. As creches são espaços que recebem alunos de 0 a 3 anos de idade. E não é obrigatório. Criança de 0 a 3 anos de idade que está na creche, não é obrigatório os pais matricular. E a pré-escola? A pré-escola recebe alunos de 4 a 5 anos.
e é obrigatório. Essa etapa da educação infantil aqui, ela é obrigatória. A lei determina que os pais devem matricular seus filhos de forma regular a partir dos 4 anos de idade, e esses alunos têm que continuar frequentando a escola e ter o número de frequência, a porcentagem de frequência como determina a legislação. Então, as crianças da educação infantil serão recebidas em creches e pré-escolas, espaços estes que são institucionais, não domésticos, responsáveis pela educação e o cuidado das crianças de 0 a 5 anos de idade. Certo? Então, em creches e pré-escolas, deve receber crianças de 0 a 5 anos. Creche, não esqueça, 0 a 3 anos, pré-escola, 4, 5 anos. Nesses espaços, as crianças devem receber cuidados, né, e educação. Ou seja, devem receber educação e cuidados. E as crianças devem ter uma jornada integral ou parcial. A jornada integral é no mínimo de 7 horas, né, educação integral, e a parcial é de, no mínimo, 4 horas. Ou seja, na jornada parcial, a criança ela tem que ficar, no mínimo, 4 horas na escola. Na jornada integral, a criança tem que ficar, no mínimo, 7 horas na escola. Durante essas 4 horas ou 7 horas de jornada, as crianças e a escola devem complementar a ação da família, a educação que as crianças trazem de casa, os valores que as crianças trazem de casa. A escola, né, a creche ou as pré-escolas vão o quê? Fazer uma complementação daquilo que a família repassa para os seus filhos. Ou seja, as instituições fortalecem aquilo que as crianças trazem de casa. Pessoal, infelizmente, isso aqui é muito bonito. Mas na prática é outra realidade. Nós sabemos que muitos pais não educam seus filhos, né? Como é que a escola vai complementar aquilo que a criança está trazendo de suas famílias? É um pouco complicado. Hoje, as instituições educacionais, ela não cumpre só com o seu papel, com o seu dever. Muitas vezes ela cumpre com o seu papel e com o papel das famílias, porque muitas vezes as famílias não cumprem com o seu papel. Às vezes as instituições educacionais deixam de cumprir com o seu papel para cumprir com o papel da família. Qual é o papel da família? Educar as crianças. Qual é o papel das instituições educacionais? Escolarizar as crianças e fortalecer aquilo que as crianças trazem de casa. Mas nós sabemos que, atualmente, as instituições educacionais cumprem com o seu papel e o papel da família. Aqui, nós vamos falar sobre o ensino fundamental, segunda etapa da educação básica. Pessoal, alguém tem alguma pergunta com relação à educação infantil? O objetivo da educação infantil? As etapas da educação infantil, a jornada da educação infantil. Vocês têm alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Está claro? Alguma dúvida? Alguma colocação? Se não tem, eu vou estar passando. Aqui nós vamos falar sobre a segunda etapa da educação básica, que é o ensino fundamental de 9 anos. Né? Olha só, o ensino fundamental com 9 anos de duração, que é de matrícula obrigatória para crianças a partir dos 6 anos de idade, tem 2 fases sequentes, com características próprias, chamadas de anos iniciais, com 5 anos de duração, em regra para estudante de 6 a 10 anos de idade.
E tem os anos finais, com 4 anos de duração para os alunos de 11 a 14 anos. O que é que está dizendo aqui, pessoal? Que o ensino fundamental de 9 anos, ele é de matrícula obrigatória para criança a partir dos 6 anos de idade. Ou seja, é obrigatório também, no ensino fundamental, as crianças de 6 anos ser matriculadas de forma regular. Está dizendo que o ensino fundamental ele é constituído de 2 fases sequentes, com características próprias. Qual é a primeira fase? Anos iniciais, ou podemos chamar de ensino fundamental 1. Os anos iniciais do ensino fundamental, ou ensino fundamental 1, ele tem 5 anos de duração, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano. Com 6 anos de idade, o aluno tem que estar no primeiro ano. Com 7 anos de idade, o aluno tem que estar no segundo ano. Com 8 anos de idade, o aluno tem que estar no terceiro. Com 9 anos de idade, o aluno tem que estar no quarto. Com 10 anos de idade, o aluno tem que estar no quinto. Qual é a segunda fase da educação fundamental? Os anos finais ou ensino fundamental 2? Tem quantos anos de duração? 4 anos de duração. Quais são eles? Sexto, sétimo, oitavo e nono. Nesses 4 anos, de sexto ao nono ano, recebemos alunos de 11 a 14 anos. O que isso quer dizer? Com 11 anos, o aluno tem que estar no sexto ano. Com 12 anos, o aluno tem que estar no sétimo. Com 13, o aluno tem que estar no oitavo. E com 14 anos, o aluno tem que estar no nono ano. Certo? Alguma dúvida sobre o ensino fundamental de 9 anos? Alguma pergunta? Ficou claro? Ainda sobre o ensino fundamental de 9 anos. Qual que é o objetivo do ensino fundamental de 9 anos? Os objetivos desse nível de ensino intensificam-se gradativamente no processo educativo, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, e a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade, entre outros. Pessoal, aqui nós vimos o objetivo do ensino fundamental de 9 anos. Qual que é o objetivo? Recapitulando e reforçando. Aqui no ensino fundamental de 9 anos, o aluno tem que desenvolver a sua capacidade de aprender, tendo os meios básicos para o quê? Para o pleno domínio da leitura. O aluno tem que sair do ensino fundamental com o pleno domínio da leitura. Professor, o que é o pleno domínio da leitura? É um domínio de qualidade. É quando realmente o aluno tem esse domínio da leitura e da escrita. Ele consegue ler e saber o que está lendo. É ler e interpretar o que está lendo. É o aluno saber escrever de forma correta aquilo que ele quer registrar no papel. E o cálculo, né? O que é esse cálculo, esse domínio dos cálculos? É o básico, né? São as operações relacionadas à matemática. Além disso, o aluno tem que sair do ensino fundamental com a compreensão do ambiente natural e social. O que é esse ambiente natural?
a natureza, a relação homem-natureza, o social, a vida em sociedade. Além disso, o aluno tem que ter uma noção do sistema político, principalmente que rege o Brasil, um conhecimento sobre a economia mundial e local, uma noção das tecnologias, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamenta a sociedade, entre outros. Pessoal, como sair do ensino fundamental sem noção das tecnologias, se nós vivemos na era das tecnologias, se nós dependemos das tecnologias? Como sair do ensino fundamental sem a noção, a compreensão da cultura, se o Brasil é o país que possui a maior diversidade cultural? O Brasil é esse país que iniciou a sua história, os seus primórdios, em um alicerce de uma mistura entre três povos, europeus, indígena e africano. E foi devido a essa mistura que o Brasil se tornou o país de maior diversidade cultural e biológica. E como o aluno hoje brasileiro sai do ensino fundamental sem a compreensão dessa cultura? Como ele vai viver bem na sociedade se ele não tem essa formação? Daí a importância de trabalharmos de forma significativa esses aspectos, né? O domínio da leitura e da escrita, o domínio dos cálculos, a compreensão do ambiente natural e social, a compreensão das artes, do sistema político, das tecnologias, da cultura e os valores em que a sociedade brasileira se assenta, se estrutura. Alguma colocação, pessoal? Alguma colocação, alguma pergunta? Por enquanto não, professor. Está me ouvindo bem? Está tranquilo? Todos estão me ouvindo bem? Então vamos continuar. Faltando 20 Sim, 20 professor, minutos. a voz está limpa. Ok, obrigado. Faltando 20 minutos para terminar a nossa aula de hoje, eu vou abrir um espaço para vocês fazerem perguntas, para vocês fazerem colocações, ok? Nesse slide, vamos ainda continuar falando sobre o ensino fundamental de 9 anos. Não esqueça, ensino fundamental de 9 anos é a segunda etapa da educação básica, ok? Os sistemas estaduais e municipais, está dizendo que os estados e os municípios devem estabelecer especial forma de colaboração, né? Municípios e estados têm que ter um processo de colaboração. Para quê? Para visar a oferta do ensino fundamental e a articulação sequente entre a primeira fase, no geral, assumida pelo município, e a segunda pelo Estado, garantindo a organicidade e a totalidade do processo formativo escolar. Pessoal, o que aqui está falando? Está dizendo que os estados e os municípios devem entrar em um processo de colaboração ou parceria. Em que sentido? Em que o Estado fica com o ensino médio, última etapa da educação básica, e a última etapa do ensino fundamental, que é o 6º, o 7º, 8º e o 9º. E o município fica responsável por quem? Pela educação infantil e a primeira etapa do ensino fundamental, que é de 1º ao 5º ano. Então, isso demonstra o quê? Parceria, colaboração. Mas preste atenção aqui. De acordo com a LDB, lei que rege a educação brasileira, e a Constituição do Brasil, a lei maior brasileira, determina que o município deve se responsabilizar
para oferecer e garantir a educação infantil e o ensino fundamental. E determina que os estados devem oferecer e garantir o ensino médio, certo? Isso é o que a lei define. Mas aí, o estado forma uma parceria com os municípios. Mesmo que o ensino fundamental é dever, é de responsabilidade do município, mas município e estado formam uma parceria. E aí divide a responsabilidade com relação ao ensino fundamental, em que o município fica com a primeira etapa, de 1º ao 5º ano, e o estado fica com a última etapa, de 6º ao 9º ano. Isso forma uma parceria, uma colaboração. Ok? Aí aqui nós vemos, ou iremos ver, a última etapa da educação básica, que é chamado de ensino médio. Pessoal, o ensino médio, etapa final do processo formativo da educação básica, é orientado por princípios e finalidades que prevê, primeiro, consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando prosseguimentos de estudo. Vamos entender isso aqui. Está dizendo que no ensino médio, etapa final do processo formativo da educação básica, o aluno tem que ter, ou seja, o aluno tem que adquirir o quê? Um aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Ou seja, no ensino médio, um dos aspectos que o aluno tem que aprender ou tem que desenvolver é o aprofundamento dos conhecimentos que eles adquiriram lá no ensino fundamental. Por que isso, pessoal? Porque se nós analisarmos os conteúdos do 6º ano, são os mesmos conteúdos da primeira série do ensino médio. Se lá no 6º ano nós estudamos a história e o tempo, estudamos os primeiros humanos, estudamos os períodos da história, estudamos a Idade Antiga, lá na 3ª série também vai estudar esses conteúdos. Mas preste atenção, lá na 1ª série do ensino médio, os alunos vão apenas aprofundar, tendo uma compreensão de forma mais reflexiva e científica. Então, eles vão aprofundar dessa forma, tendo uma visão mais científica e mais crítica e reflexiva. Da mesma forma, os conteúdos do 7º e do 8º ano são os mesmos conteúdos lá da 2ª série do ensino médio, em que os alunos da 2ª série do ensino médio vão aprofundar, vão ter uma compreensão de forma científica, ter um pensamento crítico e reflexivo. 9º ano e 3ª série, da mesma forma. Então, resumindo, no ensino médio, os alunos vão aprofundar os conhecimentos vistos no ensino fundamental. Além disso, vai se estruturar para prosseguir os seus estudos, fazer uma graduação, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, e assim sucessivamente. Ok? Concluindo, um dos aspectos que os alunos têm que aprender, têm que desenvolver no ensino médio, é aprofundar os conhecimentos do ensino fundamental e se estruturar para prosseguir os seus estudos. O que mais? A preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomado este como princípio educativo para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de enfrentar novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores.
Pessoal, isso aqui é muito importante. Está dizendo que lá no ensino médio, o aluno deve desenvolver habilidades voltadas para o quê? Para a cidadania. O que é a cidadania? O que é exercer a cidadania? É o cidadão cumprir com seus direitos, ou seja, cumprir com seus deveres e exercer os seus direitos. Isso é cidadania. Então, o aluno do ensino médio tem que sair do ensino médio com essa compreensão. Além disso, ele tem que se preparar para o mundo do trabalho. Então, preparo para o exercício da cidadania, preparo para o mundo do trabalho, é um princípio educativo do ensino médio. E, além disso, ele deve se estruturar para continuar aprendendo, se aperfeiçoando, se capacitando. Um outro aspecto que o aluno deve desenvolver no ensino médio é o desenvolvimento do educando como pessoa humana. O aluno ele tem que sair com essa formação humana. Humana mesmo. Essa formação que inclui o quê? A formação dos valores éticos, a estética, a beleza da convivência. Além de tudo, o aluno tem que desenvolver a habilidade da sua autonomia intelectual e do pensamento crítico. O que isso quer dizer? Pessoal, se o aluno alcança isso aqui, autonomia intelectual e pensamento crítico, aí eu posso dizer que nós temos uma educação de qualidade. O que é uma autonomia intelectual? É aquele aluno que tem o seu pensamento próprio, mas que seja um pensamento argumentativo. O aluno que pensa por si próprio. O aluno que tem uma visão crítica. Um aluno que tem uma visão reflexiva sobre o mundo que está à sua volta. A gente costuma sempre dizer, fulano é uma Maria ou um João vai com os outros. Significa que essa pessoa não teve uma autonomia intelectual e nem um pensamento crítico. Por não ter essa autonomia intelectual e esse pensamento crítico, ele acaba sendo direcionado pelos outros. Né? Aonde ele vai para onde o vento leva. Não tem um pensamento próprio. Não tem um conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres. Ainda sobre o ensino médio, o aluno tem que sair com a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. Pessoal, eu falei anteriormente que o aluno ele tem que sair do ensino médio pelo menos com a noção dos fundamentos científicos e tecnológicos. Como viver numa sociedade contemporânea? A palavra contemporânea significa atualidade, né? Sociedade contemporânea, sociedade atual. Como viver nessa sociedade se é considerada uma sociedade da era tecnológica? E se o aluno sai do ensino médio sem essa formação, como é que ele está sendo preparado para viver em sociedade? É complicado. Além disso, o aluno ele tem que saber relacionar teoria com a prática. Só a teoria não faz a diferença. Por exemplo, hoje nós estamos aqui aprendendo teoria, mas o que vai fazer a diferença é quando nós colocarmos isso aqui em prática. E isso o aluno já tem que adquirir no ensino médio. Conseguir colocar em prática o que ele aprendeu. Olha só, o ensino médio deve ter uma base unitária, sobre a qual pode se assentar possibilidade diversa, como preparação geral para o trabalho, ou facultativamente para profissões técnicas, na ciência e na tecnologia.
como iniciação científica e tecnológica, na cultura, como ampliação da formação cultural. Então, envolvendo a preparação geral para o trabalho, envolve isso aqui, ó, profissões técnicas, né, na ciência e na tecnologia. Existem os cursos de iniciação científica, existe cursos de iniciação tecnológica, existe curso voltado para a cultura com ampliação da formação cultural. Então, no ensino médio, os alunos têm que se apropriar dessa base unitária, ou seja, que une tudo isso aqui que a gente acabou de falar. Pessoal, olha só, lá no artigo 22 da LDB, estabelece os fins da educação básica. É o mesmo que eu disser. Quais são os objetivos da educação básica? Quais são os fins da educação básica? E aqui está dizendo, a educação básica se resume, o objetivo da educação básica se resume nisso aqui. Qual é o objetivo da educação básica? A educação básica tem por finalidade ou objetivo desenvolver o educando, assegurar-lhe o educando a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Resumindo, as finalidades da educação básica é assegurar o aluno ou o educando a formação que é indispensável, que é aquela, o preparo para o exercício da cidadania, o preparo para o mundo do trabalho e o preparo para dar prosseguimentos em seus estudos posteriores. Então, as finalidades são 3 aspectos: preparo para o exercício da cidadania, preparo para o mundo do trabalho e progredir nos estudos, ou seja, e dar continuidade nos seus estudos. Esses aspectos se resumem na finalidade da educação básica. Já que nesse texto vai estar falando sobre o artigo 205 da Constituição Federal, que já falava sobre as finalidades da educação básica. E a LDB só veio fortalecer e detalhar melhor. Olha o que diz aqui esse texto. A ideia de desenvolvimento do educando na educação básica... Professor, forma... Oi. Lá no grupo está caindo mensagem de gente querendo entrar e não está conseguindo. Ok, obrigado. Vou permitir bem aqui o acesso dele. Só um momentinho. Ok.